Bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir da primeira parte da obra, Nêmesis, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora eu falo com você que já se inscreveu. Eu quero te convidar a apoiar este projeto, que pode ser clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a primeira parte da obra. Prezada Miss Marple, quando a senhora ler estas linhas, estarei morto e enterrado. No decurso de minhas atividades comerciais, no que agora já é uma vida muito longa, aprendi uma coisa sobre as pessoas que pretendo contratar. Elas precisam ter um faro especial para o tipo de serviço que eu quero que façam. A senhora, minha cara amiga, se é que me permite chamá-la assim, possui um faro natural para a justiça, o que a leva a possuir um faro natural para o crime. Eu quero que a senhora investigue um determinado crime. O nosso nome de código, minha senhora, é Nêmesis. Não creio que tenha esquecido em que lugar e em que circunstâncias usou-o comigo pela primeira vez. Cuide-se bem, acho que saberá fazer isso. A senhora é uma pessoa muito perspicaz. Boa sorte e que um anjo da guarda fique a seu lado zelando pela senhora. Talvez necessite dele, seu amigo afetuoso, J.B. Raphael. Capítulo 1. Prelúdio. Miss Jane Marple tinha o costume de abrir o seu segundo jornal, à tarde. Ela recebia 2 jornais pela manhã em sua casa. Lia o primeiro bem cedo, enquanto tomava chá, isto é, se ele chegasse pontualmente, porque o jornaleiro era muito irregular em matéria de horário. Acontecia também com frequência que fosse novato, ou substituto do habitual. E cada qual possuía ideias próprias sobre o percurso a ser observado na entrega. Talvez para quebrar a monotonia. Mas os assinantes, acostumados a receber o jornal numa hora matinal, para que desse tempo de saborearem as notícias mais suculentas, antes de pegarem o ônibus, o trem ou qualquer outro meio de transporte para o trabalho cotidiano, ficavam aborrecidos com o atraso da distribuição. Embora as senhoras de meia-idade e as velhas que residiam pacatamente em St. Mary Mead preferissem, de modo geral, fazer a sua leitura instaladas à mesa de refeição. E hoje Miss Marple já tinha lido a primeira página e também algumas outras notas no que ela apelidava de miscelânea, uma alusão meio satírica ao fato de que o Daily Newsgiver, por motivo de troca de proprietário, para a grande contrariedade dela e de outras amigas suas, agora publicar colunas especializadas em vestuário masculino, elegância feminina, problemas sentimentais, jogos infantis e cartas de reclamação de mulheres, conseguindo praticamente banir qualquer notícia de interesse do texto de todas as suas páginas, salvo da primeira, ou então deslocá-la para algum recanto obscuro, onde se tornasse impossível localizá-la. Miss Marple, antiquada como ela era, preferia que seus jornais fossem jornais e que publicassem notícias.
À tarde, depois do almoço e de um cochilo de 20 minutos que ela tirou na poltrona de encosto alto, adquirida especialmente para atender às exigências de suas costas reumáticas, abriu o Times, que ainda se prestava a uma leitura mais agradável. Não que continuasse sendo o mesmo de antigamente. E a coisa mais enlouquecedora a respeito do Times era que não se encontrava mais nada nele. Ao invés de começar pela primeira página, sabendo o lugar exato de cada seção, de modo a se poder passar facilmente para qualquer artigo especial sobre assuntos em que se estivesse interessado, ocorriam agora interrupções incríveis nesse programa de venerável tradição. De repente surgiam 2 páginas dedicadas a viagens a Capri, com ilustrações ainda. Os esportes recebiam um destaque muito maior do que nos velhos tempos. O noticiário dos tribunais e os necrológios até mantinham uma certa fidelidade à rotina. E as participações de nascimentos, núpcias e mortes, que em determinada época, devido à sua posição proeminente, chamavam antes de mais nada a atenção de Miss Marple, tinham emigrado agora para uma parte diferente do jornal, embora ela notasse que recentemente houvessem ido ocupar em caráter quase permanente a última página. Miss Marple fixou-se primeiro nas notícias da primeira página. Não se demorou muito porque pouco variavam do que ela já tinha lido de manhã, apesar de possivelmente expressas de maneira digna. Correu os olhos pelo índice de matérias, artigos, comentários, ciências, esportes, e depois prosseguiu na forma de costume. Virou a página e examinou rapidamente os nascimentos, núpcias e mortes, findo o que se propunha a ler na seção seguinte do Correio de Leitores, onde quase sempre ela encontrava alguma coisa divertida. E daí passaria a Circular dos Tribunais, em cuja página hoje também se podiam ter notícias da sala de leilão. Um breve artigo sobre a ciência também era frequentemente colocado ali, mas ela não tencionava perder tempo com aquilo porque raramente conseguia entender o texto. Tendo dobrado o jornal como sempre para verificar as notas de nascimentos, núpcias e mortes, Miss Marple pensou consigo mesma como já tinha feito tantas vezes. Ai, francamente, é triste, mas hoje em dia a gente só se interessa por mortes. As pessoas que tinham filhos eram pessoas que Miss Marple não conhecia nem de nome. Se houvesse uma coluna dedicada a recém-nascidos, apresentando-os como netos, talvez ocorresse a oportunidade de um agradável reconhecimento. E então ela pensaria consigo mesma. Oh, puxa, a Mary Prendergast teve a sua terceira neta. E até isso talvez fosse um pouco remoto. Então ela leu às pressas as participações de casamento, também sem muita atenção, porque a maioria das filhas ou filhos de seus velhos amigos já tinha se casado há anos atrás. Chegou à coluna de falecimentos e então se concentrou a sério, a ponto mesmo de se certificar de que não deixaria escapar nenhum nome. Alloway, Angulpastro, Arden, Barton, Bradshaw, Burgoweiser. Ui, credo, mas que nome mais alemão. Mas o finado parecia natural de Leeds. Carpenter, Camperdown. Clegg? Clegg? Será que era um dos Cleggs que ela conhecia? Não, pelo jeito não. Janet Clegg. Um lugar qualquer em Yorkshire? MacDonald. Mackenzie. Nicholson. Nicholson? Não, de novo nenhum Nicholson conhecido. Hogg Ormerod. Deve ser uma das tias. Ela pensou. Provavelmente. Linda Ormerod.
Não conheço. Mas essa Quantrill? Ai, meu Deus, vai ver que é aquela, a Elizabeth Quantrill? 85 anos. Puxa, francamente. E eu que pensava que Elizabeth Quantrill tivesse morrido há tanto tempo já. Imagina só a vida longa que ela teve. E ainda por cima não é frágil como ela sempre foi. Ninguém esperava que logo ela fosse ficar para semente. Deixa eu ver. Ridley. Rafael? Rafael? Ela sentiu uma coisa. Este nome me é familiar. Rafael. Belford Park. Midstone. Belford Park, Midstone. Não, eu não me recordo desse endereço. Favor não mandar flores? Jason Rafael, mas que nome mais estranho. De certo que eu ouvi recentemente em algum lugar. Rose Perkins. Bom, talvez fosse a... Não era. Ryland? Emily Ryland? Não, eu nunca conheci nenhuma Emily Ryland. Profundamente amada por seu esposo e filhos. Bom, isso pode ser muito bonito ou muito triste. Depende da maneira de encarar. Miss Marple largou o jornal e olhou distraidamente para as palavras cruzadas enquanto se esforçava para imaginar por que esse nome, Rafael, lhe era familiar. Ai, daqui a pouco eu me lembro. Ela disse sabendo por experiência como funciona a memória dos velhos. Daqui a pouco eu me lembro, eu tenho certeza. Fitou o jardim e depois desviou os olhos, procurando arrancá-lo do seu pensamento. Aquele jardim tinha sido motivo de grande prazer e de muito trabalho também para Miss Marple, durante anos e anos a fio. Só que agora, por causa da rabugice dos médicos, ela se via proibida de trabalhar nele. E ela já tinha tentado lutar contra essa proibição, chegando finalmente à conclusão de que seria melhor sim obedecer às ordens. Então ela colocou a poltrona de tal modo que se tornava difícil enxergá-lo, a não ser que ela quisesse positivamente e sem sombra de dúvida ver alguma coisa de especial. Ai. Então suspirou, pegou a sacola de tricô e tirou um casaquinho de lã de criança já quase concluído. As costas e a frente já estavam prontas, só faltava completar as mangas. Ai, mas as mangas eram sempre enfadonhas. 2 mangas e ambas iguais. É muito cansativo. Mas a lã tinha uma cor bonita. Cor de rosa. Ei, espera aí. O que é aquilo que ela se lembrava? É... Sim, sim. O nome que ela acabava de ler no jornal. Lã cor-de-rosa, o mar azul. Ah, o mar do Caribe. Uma praia arenosa, ensolarada. E ela seguia tricotando. Oh, mas é claro, o senhor Rafael. Aquela viagem que ela tinha feito às Antilhas. A ilha de Santo Honório. E ela se lembrou também de Joan, a mulher de Raymond, o seu sobrinho, lhe aconselhando. Por favor, não se meta mais em crimes, tia Jane. Isso não lhe faz bem. Ora, ela não queria se meter mais em crimes. Mas de que jeito? Simplesmente não foi possível. E tudo por causa de um velho major que insistia em contar umas histórias muito compridas e cansativas. Ai, pobre Major, como é que era mesmo o nome dele? Já havia esquecido. O senhor Rafael e a sua
a sua secretária, a senhora... Senhora... Walters. Sim, Esther Walters. E o empregado massagista Jackson. Agora ela se lembrava de tudo. Ora, pobre senhor Rafael. Mas com que então tinha morrido? Ela sabia que não tardaria muito para que isso acontecesse. Praticamente ele lhe disse isso. Mas parecia que havia durado mais tempo do que os médicos supunham. Um forte homem, tenaz e muito rico. Miss Marple continuou pensando. As agulhas de tricô trabalhando sem parar, mas com as ideias distantes e sempre tentando se lembrar do falecido Sr. Rafael, de tudo que podia a seu respeito. De fato, não era fácil esquecê-lo. Seria capaz de reconstituir de memória, sem nenhum esforço, a sua aparência, por exemplo. Sim, uma personalidade bem definida, um homem difícil, irritadiço e às vezes horrivelmente grosseiro. Mas ninguém jamais se ofendia com as suas grosserias. Disso ela também se lembrava. Porque era rico. Oh, sim, ele tinha sido riquíssimo. Mantinha uma secretária e um misto de camareiro e massagista profissional. Não conseguia fazer nada direito sem o auxílio das pessoas. E Miss Marple achava aquele empregado dele um tipo meio duvidoso. O Sr. Rafael às vezes o tratava com muita brutalidade. Só que ele nunca parecia se importar. E isso, de novo, naturalmente se explicava pelo fato do Sr. Rafael ser rico. Uma vez o Sr. Rafael lhe disse: Ninguém lhe daria metade do que eu lhe pago, e ele sabe disso. Mas é um bom empregado, pensou Miss Marple. E ela também se perguntava se o Jackson ou Johnson teria continuado no emprego. mas por quanto tempo? Será que mais um ano? Ou 1 ano e 3 ou 4 meses? Não, provavelmente não. O Sr. Rafael gostava de variar. Se cansava das pessoas, das suas manias, das suas caras, das suas vozes. E isso Miss Marple compreendia, porque às vezes ela também sentiu o mesmo. Aquela sua dama de companhia, aquela mulher boazinha, solícita, enlouquecedora, que sempre falava com a voz macia. Ai, Exclamou Miss Marple. e como mudou para melhor desde que... Ai, meu Deus, e não é que agora eu me esqueci o nome dela, é... Senhorita Bishop? Não é Bishop, claro que não. Por que eu fui lembrar do nome Bishop? Ai, meu Deus, como é difícil. Voltou a pensar no Sr. Rafael e em... Não era Johnson, é Jackson. Arthur Jackson. Ai, meu Deus. Repetiu Miss Marple. Como eu me confundo sempre com todos esses nomes. Mas é claro, é lógico que era a senhorita Knight que eu estava pensando e não senhorita Bishop. Por que eu penso nela como senhorita Bishop? Veio-lhe a resposta. Xadrez, evidentemente. Uma peça de xadrez. Um cavalo. Um bispo. No mínimo, eu estarei chamando ela de senhorita Castro da próxima vez que eu me lembrar dela. Ou então de senhorita Rook. Embora, francamente, não seja o tipo de pessoa capaz de roubar de alguém. Não, de fato. E como é que era mesmo o nome daquela secretária simpática que trabalhava para o Sr. Rafael? Oh, sim, é Esther Walters. Justo. E que fim será que ela levou? Será que ela herdou algum dinheiro? No mínimo a esta altura já herdou. Ela se lembrava de que o Sr. Rafael havia lhe falado qualquer coisa nesse sentido e... Ou será que foi ela mesma quem falou algo nesse sentido? Ai, meu Deus. Mas que confusão que dá quando a gente...
Tenta se esforçar para lembrar com um pouco de exatidão. Esther Walters. Ela ficou tremendamente abalada com aquela história no Caribe, só que, de certo, já voltou ao normal. Ela era viúva, não era? Miss Marple esperava que Esther Walters tivesse se casado de novo com algum homem simpático, bondoso e direito. Mas parecia meio improvável, porque Esther Walters, na sua opinião, possuía uma certa tendência para escolher o tipo de homem errado para casar. Miss Marple então voltou a pensar no Sr. Raphael. Favor não mandar flores, dizia a publicação. Não que pretendesse mandá-las para o Sr. Raphael, porque, se ele quisesse, ele poderia ter comprado todas as mudas e canteiros da Inglaterra. E, em todo caso, também eles não tinham tido relações que permitissem isso. Não tinham sido amigos e nem mantido relações de amizade. Foram apenas, como que se pode, aliados. Sim, eles tinham sido aliados durante uma fase muito curta. Uma fase empolgante, é claro. Era um aliado que valia a pena. E isso ela sabia. Descobriu isso ao sair correndo pela noite escura e tropical do Caribe até encontrá-lo, não é? Oh, sim, ela se lembrava. Estava com aquela... Como é que era o nome que davam quando ela era moça? Com aquela trunfa de lã cor-de-rosa? Aquela linda estola que havia enrolado na cabeça. E ele então tinha olhado para ela e rido, mas terminou não achando graça. Não, ele fez o que ela lhe pediu e aí... Oh! Suspirou Miss Marple. Não há que negar que foi tudo muito empolgante. E ela nunca contou nada ao sobrinho nem àquela querida Joan, porque, afinal de contas, era o que tinham lhe dito para não fazer. Não era isso? Miss Marple anuiu com a cabeça. E depois ela murmurou bem baixinho. Ai, pobre do Sr. Raphael. Tomara que não tenha sofrido. Não, de certo que não. No mínimo, os médicos caríssimos o haviam mantido sob ação de sedativos, suavizando seu fim. Tinha sofrido um bocado naquelas semanas no Caribe. Passou quase todo o tempo sentindo dores. É, um homem de fibra. Um homem de fibra. Lamentava que tivesse morto, porque lhe parecia que, embora velho, inválido e doente, o mundo perdia algo com sua morte. Não fazia a menor ideia de como ele era nos negócios. Impiedoso, talvez rude, prepotente e agressivo. Um adversário temível. Mas era um bom amigo, ela achava. E havia nele uma espécie de bondade profunda que ele tomava o máximo de cuidado para nunca demonstrar. Um homem que ela admirava e respeitava. Bem, lamentava que tivesse morrido e esperava que não houvesse se importado muito com isso, e que sua passagem tivesse sido fácil. E agora, de certo, já estava cremado e sepultado em uma cripta de mármore grande e bonita. Nem sequer sabia se ele era casado, porque jamais tinha mencionado uma esposa ou filhos. Um homem solitário? Ou com uma vida tão intensa que não precisava se sentir sozinho? Será que seria isso? Ficou ali, sentada durante muito tempo naquela tarde pensando no Sr. Raphael. Não esperava revê-lo depois de voltar à Inglaterra e nunca o havia revisto. Só que, no entanto, de uma maneira estranha, ela podia a qualquer momento ter a sensação de continuar em contato com ele. Como se a tivesse abordado ou sugerido que tornassem a se encontrar, sentindo talvez um vínculo por causa da vida que ambos tinham salvado juntos, ou outro vínculo qualquer. Um vínculo? Ah, não me digam. Horrorizou-se Miss Marple perante a ideia que lhe tinha ocorrido. Que havia um vínculo de crueldade entre nós. Mas seria possível, imaginável, que ela, Jane Marple, também fosse cruel?
Sabe de uma coisa? disse Miss Marple consigo mesma. É incrível, mas eu nunca pensei nisto antes. Sabe que eu acredito que seria bem capaz de eu ser impiedosa? A porta se abriu, deixando ver uma cabeça morena de cabelos crespos. Cherry, a bendita sucessora da senhorita Bishop. Senhorita Knight, aliás. O que foi que a senhora disse? Ela perguntou. Eu estava falando sozinha. Respondeu Miss Marple. Eu só queria saber se poderia ser impiedosa. Quem? A senhora? Retrucou Cherry. Não, nunca. A senhora é a própria bondade, Mas mesmo assim, disse Miss Marple. eu acho que seria capaz de ser impiedosa, se houvesse um bom motivo. E o que é que a senhora entende por um bom motivo? Um motivo justo? Respondeu Miss Marple. Não há dúvida de que isso a senhora encontrou aquele dia com o pequeno Gary Hopkins, disse Cherry, quando o surpreendeu torturando o gato dele. Eu nunca imaginei que fosse capaz de cair em cima de alguém daquele jeito. Deixou o garoto morto de medo. Ele nunca mais se esqueceu. E eu espero que não tenha torturado mais nenhum gato. Bem, se torturou, pode estar certa de que não foi com a senhora por perto, não é? Afirmou Cherry. E realmente eu não tenho lá muita certeza de que os outros meninos também não tenham se apavorado. Sabe, vendo a senhora com a sua lã, com seus tricôs lindos, como só a senhora faz e tudo isso, qualquer pessoa julgaria mansa como um cordeiro. Só que tem vezes em que eu diria que a senhora se comporta como um leão quando provocada. Miss Marple pareceu meio em dúvida. Não se via muito bem no papel que Cherry agora lhe atribuía. Será que algum dia ela parou para refletir, recordando vários momentos? Tinha sentido intensa irritação contra a senhorita Bishop? Knight. Ai, francamente, ela não devia esquecer os nomes desse jeito. Mas costumava externá-la em comentários mais ou menos irônicos. E os leões? Presumivelmente não usam de ironia. Um leão nada tem de irônico. Salta, ruge, usa as garras, no mínimo dando grandes dentadas na sua presa. Francamente, Disse Miss Marple. eu acho que nunca cheguei a tal ponto. De tardezinha, caminhando bem devagar pelo jardim com a costumeira sensação de desgosto aumentando no seu íntimo, Miss Marple considerou de novo a questão. Talvez tivesse sido a visão de um pé de bocas de leão que a fez se lembrar. Positivamente, quantas vezes já havia dito ao velho George que só queria antirreinos cor de sulfur e não daquela horrenda tonalidade roxa de que os jardineiros pareciam gostar tanto. Amarelo sulfuroso, Exclamou Miss Marple. Uma mulher do outro lado da cerca, que confinava com a alameda que passava pela casa, virou a cabeça e perguntou. Me desculpe, mas o que foi que a senhora disse? Oh, eu creio que estava falando sozinho. Respondeu Miss Marple, se virando para olhar por cima da cerca. Era alguém que ela não conhecia. E ela conhecia quase todo mundo em St. Mary Mead. Se não pessoalmente, pelo menos de vista. Uma mulher atarracada, com uma saia de mescla já velha, só que resistente, e com bons sapatos rústicos, e usava também um pullover verde esmeralda e uma manta de tricô. Eu tenho a impressão de que isso é comum na minha idade. Acrescentou Miss Marple. Que jardim bonito a senhora tem. Disse a outra. Ah, mas já não é mais o que foi, quando eu mesma cuidava dele. Ah, eu sei como é. Eu compreendo muito bem o que a senhora sente. No mínimo contratou um desses velhotes. Eu tenho uma porção de nomes para eles e na maioria são todos muito rudes, que dizem que entendem tudo sobre plantas. Às vezes entendem e às vezes não entendem nada. Eles chegam e tomam uma porção de xícaras de chá e capinam um pouco para disfarçar.
mas uns até que são simpáticos, só que mesmo assim dá pra gente perder a paciência. E depois ela acrescentou: Eu também gosto muito de cuidar de jardins. E você mora por aqui? perguntou Miss Marple com um certo interesse. Bom, eu estou hospedada na casa da senhorita Hastings. Eu acho que já ouvi falar na senhora. É Miss Marple, não é isso? Oh, é sim, querida. Eu vim como uma espécie de dama de companhia e jardineira. Ah, e por falar nisso, o meu nome é Bartlett. Senhorita Bartlett. Não tem muita coisa mesmo para se fazer lá, entende? Ela só gosta de plantas que dão uma vez por ano. Sabe como é que é? Nada que a gente possa cravar os dentes. Ao fazer essa observação, abriu a boca e os mostrou. É claro que eu também faço uns servicinhos extras, como ir às compras, sabe? Coisas assim. Mas em todo caso, se quiser que eu trate um pouco disso aqui, eu poderia lhe reservar umas 2 horas por dia. Creio que cuidaria muito melhor do que qualquer sujeito que tenha agora. Seria fácil, não é? Disse Miss Marple. Eu gosto mais de flores, não ligo muito para verduras. Ah, já eu planto verduras para a senhorita Hastings. Não tem graça, mas que remédio. Bom, eu já vou indo. Lançou um olhar rápido, medindo Miss Marple de alto a baixo, como se quisesse gravá-la na memória. Depois acenou jovialmente com a cabeça e se afastou a passos largos. Senhorita Hastings? Bom, Miss Marple não se lembrava de ninguém com esse nome. Sem dúvida não era nenhuma amiga de longa data, e certamente nunca tinham sido colegas de jardinagem. Ah, lógico, no mínimo ela morava numa daquelas casas novas recém-construídas no fim da Gibraltar Road. Diversas famílias tinham se mudado para lá no ano passado. Ai, ai. Miss Marple suspirou, olhou de novo contrariada para aquele andirrinos e enxergou várias ervas daninhas que sentiu vontade de arrancar. Uma ou duas vergônteas exuberantes que gostaria de podar com uma tesoura. Ah, E, finalmente, com outro suspiro e resistindo bravamente à tentação, ela fez uma volta ao longo da alameda e voltou para casa. E, quando se deu conta, estava pensando mais uma vez no Sr. Rafael. Ele e ela tinham sido... Como é que era o título daquele livro que todo mundo vivia comentando quando ela era menina? Navios que Passam a Noite. Bastante apropriado mesmo, pensando bem. Navios que passam a noite. Tinha sido de noite que ela foi procurá-lo para pedir... Sim, para pedir, não para exigir. Socorro. Para insistir e para dizer que não havia tempo a perder. E ele tinha concordado, se pondo logo em ação. Quem sabe até não foi naquela noite que ela havia se comportado um pouco como um leão? Oh, não, não, nada disso. Não foi cólera que ela sentiu. Foi só uma necessidade de fazer uma coisa que era absolutamente imprescindível que fosse feita imediatamente. E ele compreendeu. Ai, pobre do Sr. Rafael. O navio que tinha passado de noite era um navio interessante. Porque depois que a gente se acostumava com as suas grosserias, quem sabe ele não seria uma pessoa agradável? oh, não. Miss Marple sacudiu a cabeça. O Sr. Rafael nunca poderia ter sido uma pessoa agradável. Bem, convinha esquecer o Sr. Rafael. Navios que passam a noite e se falam ao passar. Apenas um sinal e uma voz distante a sussurrar. Provavelmente ela nunca mais tornaria a pensar nele. Procuraria talvez para ver se ia sair algo no seu necrológio no Times. Mas isso não lhe parecia muito provável. Achou que ele não era uma figura assim tão conhecida ou famosa. Ele tinha sido apenas muito rico. Claro, muita gente tinha o seu necrológio publicado no jornal só porque era muito rica, mas
Ela achava que a riqueza do Sr. Rafael possivelmente não teria sido desse tipo. Ele não tinha se destacado em nenhuma grande indústria, também não havia sido nenhum gênio das finanças ou um banqueiro digno de atenção. Afinal, ele não fez outra coisa a vida inteira a não ser ganhar enormes somas em dinheiro.